Terminei de assistir Resident Playbook e vim contar um pouquinho pra vocês o que eu achei. É um spin-off de Hospital Playlist. Conta a história de 5 residentes da ginecologia e obstetrícia. Esses residentes trabalham num outro braço do hospital Yulje. Né? Tem aquele Yulje grandão, aí tem um outro braço do Yulje, que é esse, acho que é Jongo. É Jongo? Jongo Yulje? Não sei se eu acertei o nome do hospital, mas é isso aí. No Resident Playbook, a gente tem um pouquinho mais de tempero. Eu não sei quem trabalha mesmo com ginecologia e obstetrícia, de repente conseguem ver se tem muito de... muita fantasia envolvida, muito exagero da área, assim, né? Mas é como eu costumo dizer, o elemento X do professor Otônio das Meninas Superpoderosas, né? Elas têm, né, coisas aumentadas, então é como se fosse isso. É a área ali da residência, da ginecologia e obstetrícia, de uma forma aumentada, exagerada, né? Mas é tudo muito gostoso, gente. Eu fiquei apaixonada na série, sabe? Pra quem curte jorrar umas lagriminhas, tem também. Dependendo do que te tocar ali na série, às vezes tem alguns momentos bem, sabe assim, embargadores de voz. Dignos de embargação de voz, sabe? Aconteceram algumas vezes comigo. Conseguiram extrair de mim algumas lágrimas, sabe? A coisa mais divertida pra mim que assisti e ainda assisto Hospital Playlist é o crossover de a maioria dos episódios de Resident Playbook e Hospital Playlist. As personagens vão aparecendo durante o dorama, sabe? Elas vão fazendo suas participações e é muito divertido, muito gostoso ver elas participando da história. Cada uma do seu jeitinho, né? Cada uma na sua especialidade, não necessariamente acadêmica, não necessariamente especialidade médica dentro da história do dorama, mas na sua especialidade de história mesmo, daquilo que eles representaram no enredo de Hospital Playlist. Eu acho que ela é um pouquinho mais tocante do que Hospital Playlist. Hospital Playlist é um pouco mais pé no chão com as coisas. E é por isso, um dos motivos pelos quais eu gosto bastante de Hospital Playlist é que os eventos são muito mais verossimilhantes. Até se for comparar com outras séries médicas, né? Não tem esses grandes conflitos. A primeira temporada é um pouquinho mais, a segunda temporada de Hospital Playlist é muito mais pé no chão. Mas eu amo isso. Consegui assistir a série em paz, assim, sabe? Tem os seus eventos pra te prender na série. Tem aqueles momentos que você... E agora? O que vai acontecer no próximo episódio, sabe assim? Mas é tudo muito mais parecido com a realidade. E eu gosto disso. Eu amo séries eletrizantes. Aquelas que assim, você fica... sabe assim? Com os eventos. Mas, de vez em quando, uma estabilidade faz bem. Não se engane também, tem momentos que dá pra dar raiva, assim, de algumas situações. Uma das médicas, que agora é professora lá, ela é bem perniciosa, sabe? Bem bitchy. Bem bitchy. Nossa, eu fiquei com tanta raiva dela, porque eu lembrei dela lá naquela história, lá na primeira temporada de Hospital Playlist. Eu fiquei, gente, como que pode? Pra quem prestou atenção na história de Hospital Playlist, algumas coisas vão encaixar muito bem ali. Sabe? Principalmente no episódio 12. Tá? Episódio 12, sensacional. Você consegue assistir Resident Playbook sem precisar assistir Hospital Playlist, mas aí não vai ter sentido algumas coisas ali. Não que não vai ter sentido, vai só passar despercebido. A graça de você ter assistido o Hospital Playlist e, né, ver as participações das personagens de Hospital Playlist em Resident Playbook é um plus, sabe? É algo a mais. É muito divertido. Eu achei divertidíssimo, achei super legal. São 12 episódios só, tá? Na temporada. Então é tranquilo. Não vai consumir tanto seus dias. E eu maratonava 2 por liberação, né? Porque liberava 2 capítulos por final de semana. Então eu assistia dessa forma. Mas agora tá tudo liberado e você gerencia como que vai ser a sua maratona. Se você vai ser autocontrolado e assistir devagarinho cada episódio. Quando você quiser assistir uma série que seja mais estável, que tenha, assim, um conforto, uma série que te abrace, que te aqueça o coração, oh, que coisa mais gostosa, aí você recorre pra Resident Playbook e Hospital Playlist. Eu espero que tenha uma segunda temporada, porque a primeira temporada foi muito boa, muito maravilhosa, e nem que seja pra arredondar um pouco mais as contas, acho que uma segunda temporada vai deixar aquela sensação de agora eu posso descansar. Agora tá tudo certo. Eu não sei, se tiver uma segunda temporada, eu não sei se
alguma coisa ainda vai estar interligada, porque no final dos episódios eles agradeceram a participação dos atores, né, de Hospital Playlist. Então, não sei se eles virão, se houver uma segunda temporada, não sei se eles vão aparecer de novo. Mas seria legal, viu? Ia ser muito bom se tivesse mais uma, porque eu queria ver o desempenho ali do que ficou resolvido no episódio 12 numa segunda temporada. Eu queria muito ver isso. Ficamos aí na expectativa, se teremos segunda temporada, se não teremos. É isso, meu povo. Obrigada por ouvir a minha opinião. Tem outros doramas que eu quero conversar, quero trazer aqui meu review. Cheguei tarde nessa coisa de fazer review de K-drama e tudo mais na internet, mas não interessa, né? Dá pra fazer. É mais pra gente conversar sobre o assunto. Quem não viu, pode chegar a ver a partir da minha recomendação. E quem já viu, conversa se tem a mesma opinião que eu ou não, né? É isso aí. Vou parar por aqui, que eu vou deixar o resto pro próximo vídeo.